Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós corrigimos 5 questões de direito tributário do 34º exame. Na aula de hoje nós vamos corrigir 8 questões de ética, disciplina essa muito importante para quem está se preparando para os próximos exames. Não deixe de verificar a correção deste vídeo que pode te dar insights de como a banca cobra essa disciplina e possíveis pegadinhas que podem estar aí na primeira fase do seu exame. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas que estão por vir, tudo gratuito aqui no nosso canal. Vamos à aula! Vamos lá, pessoal, vamos iniciar a nossa correção das 8 questões de ética do 34º exame aí, com o intuito de te ajudar na sua empreitada nos exames seguintes. Olha só, o advogado César foi procurado pelo cliente Vinícius, que pretendia sua atuação defendendo-o em processo judicial. Ambos então ajustaram certo valor de honorários por meio de contrato escrito. Na fase de execução do processo, César recebeu pagamentos de importâncias devidas a Vinícius e pretende realizar a compensação com os créditos de que é titular, com base, no caso narrado, assinar a afirmativa correta. E aí a banca procura saber do examinando se ele conhece a regulamentação da compensação. Então, na letra D, a banca diz que é vedada. Na letra C, a banca diz que ela só pode ser feita com autorização especial, não sendo admitida a inclusão prévia de cláusula autorizativa de compensação de créditos. E na letra A, ela diz que é vedada mesmo diante de autorização posterior, tá? E olha só, a resposta está no artigo 48 do Código de Ética e Disciplina. Olha lá, a prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedade, será contratada preferentemente por escrito. Parágrafo 2º do artigo 48, olha lá, a compensação de créditos pelo advogado de importâncias devidas ao cliente somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços autorizar. Portanto, ó, é admissível sim, né? Desde que o contrato de prestação de serviço autorize, tenha uma cláusula autorizativa dessa compensação. É lógico que você, sabendo disso, você vai colocar essa cláusula no seu contrato, né? Estou falando aqui da prática. Entretanto, se você esquecer ou se o contrato não tiver lá uma cláusula prevendo a compensação, essa autorização pode ser feita em apartado, ou seja, posteriormente, chamada aqui de autorização especial do cliente para esse fim, por este firmada, também por escrito, tá bom? É lógico que hoje você, né, vai solicitar essa autorização até pelo WhatsApp, vai printar e vai juntar no contrato, tá bom? Mas voltando aqui para a questão, o gabarito é a letra B, olha lá. Letra B, é admissível a compensação de créditos somente se o contrato de prestação de serviços autorizar. Beleza. Caso silente o contrato, é possível sim a compensação, se houver autorização especial firmada pelo cliente para esse fim. Portanto, a letra B é o que está literalmente aí no artigo 48, parágrafo 2º do Código de Ética e Disciplina, tá? Ah lá, na letra A, ela diz que é vedada mesmo diante de autorização posterior, deixa a assertiva errada. Na letra C, ela diz que a compensação pretendida apenas será cabível se houver autorização especial. Não, acabamos de ver que é cabível se houver autorização geral e, se silente o contrato, autorização especial, tá? E aqui ele diz que não é admitida autorização geral no contrato, né? Letra D, a compensação de créditos é vedada, aqui ele foi para o extremo, né? Então, a assertiva D está incorreta, o gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 2, prova tipo 1 branca. A sociedade empresária Y presta com estrutura organizacional atividade de consultoria e de orientação de marketing para pequenos empreendedores. Considerando as atividades exercidas pela sociedade hipotética na questão apresentada, assinale a afirmativa
correta. E aí, pessoal, olha só, você deveria fazer aí um estudo sistemático entre o direito empresarial e a regulamentação ou o estatuto da advocacia. Olha lá, artigo 4º da Lei 8.906, que é o nosso estatuto. Olha só, a prática de atos privativos de advocacia por profissionais ou sociedades não inscritos na OAB constitui exercício ilegal da profissão. Parágrafo único. É proibido, é defeso ao advogado prestar serviços de assessoria e consultoria jurídicas para terceiros em sociedades que não possam ser registradas na OAB. Então, você deveria saber, tá, que essa sociedade que presta serviço de consultoria jurídica e orientação de marketing, uma sociedade empresária, perceba que a banca frisou, tá? Com estrutura organizacional. E aí eu preciso trazer para vocês, só para lembrar, tá? Eu vou colocar aqui para vocês uma ilustração para nós relembrarmos. Ó, as sociedades podem ser personificadas e não personificadas. As não personificadas não estão registradas, ou seja, elas não existem no papel, elas existem de fato, tá? Ou não podem legalmente ser registradas, que é o caso da sociedade de conta de participação. Então, nós temos aí sociedade em comum, tá? E a sociedade em conta de participação, ok? Então, essas são não personificadas. As sociedades personificadas, elas podem ser simples ou empresárias, tá? Professor, me diz a diferença entre sociedade simples e sociedade empresária. Pois bem, vou resumir aqui para vocês. Ó, artigo 966 do Código Civil. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, a empresa é a atividade de produção e circulação de bens e serviços. O empresário é a pessoa que exercita essa atividade empresarial. Então, nas sociedades empresárias, essa atividade é organizada, ou seja, tem tecnologia, tem capital, tá, de investimento, tem trabalhadores, trabalho, tem patentes, por vezes, ok? Ou seja, tem toda uma estrutura e a estrutura, ela é o principal, né? Os sócios, eles podem até vender sua participação que a empresa, ou seja, a atividade de produção e circulação de bens continua. Então, ela é focada nos elementos organizacionais. A pessoa não é tão importante. Aí agora as simples, olha só. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que em concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, nas simples, elas não têm os elementos que nós acabamos de ver, né? Capital, tecnologia, trabalho. Se tiverem esses elementos, eles são acessórios, tá? É o caso, por exemplo, de um médico, né? Você contrata o médico porque você confia na capacidade dele, você tem a chamada fidúcia, confiança, né? Ele foi te indicado, né? E a partir daí você vai lá no consultório ou na clínica dele. Se ele sair, você também, a clientela também tende a sair, o que não acontece na sociedade empresária. Ok? Então, tá lá o advogado, o contador, são todos aí, são profissões que, por vezes, são constituídas através de sociedades simples, ok? E aí eu coloquei, voltando aqui para a ilustração, eu coloquei aí para vocês, ó, sociedades simples, elas podem ser sociedade simples pura, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada e cooperativa. E eu coloquei aí em azul, ó, sociedade de advogados, porque sociedade de advogados é uma sociedade simples, sui generis, ou seja, especial, tá? Por quê? Porque ela possui regulamentação própria, tá? E possui uma característica especial que as difere das outras, né? A sociedade simples ela pode
ter a natureza ou regulamentação das sociedades simples pura, das sociedades em nome coletivo, da sociedade comandita simples, da sociedade limitada e da sociedade cooperativa. E sociedade de advogados, tá? Sociedades empresariais, elas podem ser sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples, limitada, comandita por ações e sociedade anônima, tá bom? Então, com isso aqui, eu quero que você guarde essas características que eu te falei, que vão te ajudar aqui na resolução da questão, tá? Voltando aqui, ó, a questão, ela pergunta o seguinte, ó, considerando as atividades exercidas pela sociedade hipotética, uma sociedade empresária que colocou lá indevidamente, você já sabe que ela é ilegal, por quê? Porque ela não poderia ter uma atividade privativa da advocacia, tá? E tem lá orientação de marketing também. Então, ele pergunta, a sociedade Y, na letra A, deve ter seus atos constitutivos registrados apenas na junta comercial? Aí a resposta é não. Onde está isso, professor? Eu quero saber. Onde está escrito isso? Está lá, artigo 16 da Lei 8.906. Vamos ler? Olha só. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou característica de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Portanto, não são admitidas a registro quem? As sociedades, todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou característica de sociedade empresária, que é o caso aqui, tá? Então, elas não são admitidas em registro em nenhum lugar, tá? Olha lá, parágrafo 3º do artigo 16 do Estatuto. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. E consultoria jurídica é uma atividade de advocacia. Então, quando lá o contador dessa sociedade Y fosse lá no registro civil de pessoas jurídicas ou na junta comercial, esses órgãos iriam negar o registro. Por quê? Artigo 16, parágrafo 3º do Estatuto, tá bom? Professor, aonde que diz que a sociedade de advocacia deve ser registrada na seccional, na respectiva seccional da OAB? Está lá, provimento 112 de 2016. Artigo 7º, o registro de constituição das sociedades de advogados e o arquivamento de suas alterações contratuais devem ser feitos perante o Conselho Seccional da OAB, em que for inscrita, mediante prévia deliberação do próprio Conselho ou do órgão a que delegar tais atribuições na forma do respectivo regimento interno. Tá bom? Então, você já sabe que as sociedades de advocacia, elas são simples, porque estão focadas na prestação de serviço do advogado, né? Que possui a fidúcia ou confiança do seu cliente, tá? E é lógico, essas sociedades simples ter advogados só podem ser registradas no Conselho Seccional da OAB por força aí do provimento 112, artigo 7º, tá bom? Portanto, o gabarito aqui é a letra C, olha lá, é vedado o registro dos atos constitutivos da sociedade Y nos conselhos seccionais da OAB e também é vedado o seu registro na junta comercial. Logo, ela não vai conseguir se registrar nos respectivos órgãos, tá bom? A letra A diz que a sociedade Y deve ter seus atos constitutivos registrados apenas, não pode, na junta comercial. A letra B, a sociedade Y deve ter seus atos constitutivos registrados apenas na seccional? Também não, tá? Olha lá, letra C é o gabarito, nós já vimos, e a letra D, os atos constitutivos da sociedade devem ser registrados tanto na junta quanto na seccional? Errou, tá bom? Na verdade, aqui, essa sociedade ela é uma sociedade ilegal e não pode ser registrada em nenhum órgão com fulcro no artigo 16, parágrafo 3º do Estatuto, tá bom? Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 3. A Aline, advogada inscrita na OAB, poderá praticar validamente
durante o período em que estiver cumprido sanção disciplinar de suspensão, o seguinte ato. Pessoal, questão tranquila, tá? Olha lá, você deveria saber que durante o cumprimento de sanção de suspensão, há a interdição do exercício profissional. Onde está isso, professor? Artigo 37, parágrafo 1º da Lei 8.906. Logo, quais são as atividades privativas de advogado? Olha lá, ó, artigo 1º do Estatuto. São atividades privativas. Inciso 1, a postulação a órgão do Poder Judiciário e juizados especiais. 2, as atividades de consultorias, assessoria e direção. Parágrafo 1º, não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Qualquer instância ou tribunal. Portanto, ó, ela poderá sim praticar validamente o que está na letra A, tá bom? Gabarito letra A. As outras alternativas fazem menção a atividades privativas de advocacia, as quais a Aline não poderá praticar durante o período de suspensão. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Anderson, titular de sociedade individual de advocacia, é contratado pela sociedade empresária Polvilho Confeitaria Limitada para atuar na sua defesa em ação judicial ajuizada por Pedro, consumidor insatisfeito. No curso da demanda, a impugnação ao cumprimento de sentença não foi conhecida por ter sido injustificadamente protocolizada por Anderson após o prazo previsto em lei, o que faz com que Pedro receba o valor maior do que teria direito e, consequentemente, a sociedade empresária Polvilho Confeitaria Limitada sofra danos materiais. Diante dessa situação, Anderson, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer, poderá responder com seu patrimônio pessoal pelos danos materiais causados à sociedade empresária Polvilho Confeitaria Limitada. E aí, pessoal, você deveria conhecer o artigo 17 do Estatuto, que diz o seguinte: a sociedade, além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Portanto, gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Leandro, advogado, celebrou contrato com a Associação de Servidores Públicos para pleitear em juízo o pagamento de determinada indenização em face do ente público respectivo. O contrato previu que Leandro receberia percentual do valor a que fizesse jus cada servidor que aderisse aos seus termos. O pedido em questão foi julgado procedente em ação coletiva. Após o trânsito em julgado dessa decisão, Leandro passou a representar em execução individual os interesses de Hugo, servidor substituído em juízo pela associação que optou expressamente por adquirir os direitos decorrentes daquele contrato. Em tal caso, o montante destinado a Leandro era inferior ao limite fixado em lei para obrigações de pequeno valor, mas o mesmo não ocorria em relação ao crédito titularizado por Hugo. Assim, Leandro juntou aos autos, no momento oportuno, o contrato de honorários celebrados com a associação e a opção pelo mesmo firmada por Hugo. Fez ainda 3 requerimentos: o destaque da parcela relativa aos honorários convencionados do valor total devido a Hugo, a expedição de precatório em nome de Hugo e a expedição de requisição de pequeno valor em seu nome. Considerando essa situação, assinale a afirmativa correta. E aí a banca queria saber se esses pedidos estavam legais e poderiam ser deferidos, tá? A resposta é que sim, os 3, é lógico, tá? Olha só, artigo 22, parágrafo 4º do Estatuto. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que eles sejam pagos diretamente por dedução, entenda-se, em apartado, de forma destacada da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Artigo 23 do Estatuto. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para
executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja sim expedido em seu favor, tá? Portanto, é um direito autônomo. E olha lá, artigo 51 do Código de Ética arremata a questão. Olha só, os honorários de sucumbência e os honorários contratuais pertencendo ao advogado que houver atuado na causa poderão ser por ele executados, assistindo-lhe o direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que os estabelecer, ou para postular, quando for o caso, a expedição de precatório, ou, se for abaixo do limite das obrigações de pequeno valor, requisição de pequeno valor em seu favor, tá? Portanto, é o que Leandro requereu aí na questão, tá bom? Logo, olha só, ele requereu o seguinte: o destaque da parcela relativa aos honorários convencionados. Por que o destaque? Ora, se a quantia total, né, ultrapassava as obrigações de pequeno valor, a partir do momento que ele destacou os honorários, que é um direito autônomo do advogado Leandro, ele poderia sim fazer uma requisição de pequeno valor, concorda? E a possibilidade dele destacar também está prevista no artigo 51 do Código de Ética, tá? E ele pode sim solicitar a expedição de precatório em nome de Hugo, lógico, né? Seu cliente, ok? Portanto, ó, o gabarito aqui, sem dúvida nenhuma, conforme o que nós acabamos de ler, é a alternativa D. As outras alternativas, o examinador tentou te pegar, dizendo que hora 1 não era possível ou os outros 2 eram possíveis, tá? Ou nenhum dos 3, e por aí vai, tá? Gabarito é letra D. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 6, prova tipo 1 branca. Beatriz, advogada, oferece representação perante a OAB em razão de Isabela, outra advogada que atua na mesma área e na mesma cidade, ter supostamente praticado atos de captação de causas. Preocupada com as consequências dessa representação, Isabela decidiu estudar as normas que regem possível processo disciplinar a ser instaurado perante a OAB. Ao fazê-lo, Isabela concluiu que, aí na letra A, ele diz o seguinte: o processo disciplinar pode ser instaurado de ofício. Olha a palavra pode. O processo disciplinar pode ser instaurado. Artigo 72 do Estatuto, Lei 8.906. Olha lá, o processo disciplinar instaura-se de ofício, né? Quando, por exemplo, o advogado pratica uma infração e essa infração tem notoriedade, tá? E aí, por exemplo, o conselho fica sabendo pela imprensa e aí, de ofício, instaura o processo disciplinar contra esse advogado, tá? Ou mediante representação, né? De qualquer autoridade ou da pessoa interessada que se sente prejudicada. Um exemplo de autoridade é o juízo, né? O juiz pode, se verificar uma infração durante lá o seu processo, ele pode fazer uma representação ao conselho, tá bom? Então, quando ele diz na letra A, o processo disciplinar pode ser instaurado de ofício, pode, né? A assertiva, nesse caso, está correta, ó. Não dependendo de autoridade ou da pessoa interessada. Pode, tá? Nesse caso aqui, foi oferecida mediante representação, mas o processo disciplinar pode ser instaurado de ofício. A banca foi maldosa, né? Tá? Continuando, ó. Portanto, o gabarito é a letra A, está correto, tá? Letra B, o processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, permitindo-se o acesso às suas informações somente às partes e aos seus defensores, por ordem da autoridade judiciária competente. Aqui, pessoal, eles copiaram o parágrafo 2º do artigo 72 e fizeram alterações para deixar assertivo incorreto. Olha só, o processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, só podendo ter acesso às informações às partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. A autoridade judiciária competente também pode ter acesso ao processo disciplinar, tá? Aqui na letra B, ele diz que somente as partes e seus defensores. E diz que seus defensores só podem ter acesso por ordem,
por ordem, deixou a assertiva incorreta, tá? E o somente também, né? Eles usam muito advérbios, né, para deixar as assertivas incorretas, tá? Letra C. Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, cabendo ao Tribunal de Ética e Disciplina, por ocasião do julgamento, avaliar a necessidade de defesa oral. Não, a necessidade de defesa oral não precisa ser avaliado. Não é isso que diz o parágrafo 1º do artigo 73 do Estatuto. Olha lá. Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os termos, pessoalmente ou por intermédio de procurador, oferecendo defesa prévia após ser notificado, razões finais após a instrução e defesa oral perante o Tribunal de Ética e Disciplina por ocasião do julgamento. Tá? É direito do representado. Tá? Quando ele diz que o tribunal deve avaliar ou não a necessidade de defesa oral, está restringindo o direito de defesa do representado, tá bom? Letra D. Se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, o processo deverá ser levado a julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Ó, parágrafo 2º do artigo 73. Cópia lá. Se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, este deve ser decidido não pelo Tribunal de Ética e Disciplina, e sim pelo presidente do Conselho da Seccional. Tá? Então, ó, errou aqui. Tá? Trocou o órgão competente. Ok? Gabarito, portanto, é a letra A. Tá bom? Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal. Determinada sociedade de advogados sustenta que os serviços por ela prestados são considerados de notória especialização para fins de contratação com a administração pública. Sobre tal conceito, nos termos do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Então, olha lá. Aonde que está esse conceito? Artigo 3º-A do Estatuto. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados. Então, olha só, o serviço profissional pode ser considerado ou classificado como de notória especialização é o serviço profissional, do profissional ou da sociedade de advogado. A questão aqui, Iora colocou que o serviço pode ser considerado notório quando prestado somente por profissional ou somente por sociedade de advogados. Quando, na verdade, tanto um quanto o outro, dependendo aí da especialização, da natureza técnica e singularidade do profissional ou da sociedade de profissionais, né, de advogados, podem ser considerados de notória especialização, tanto um quanto o outro. Tá? Aí, continuando, ó, cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica e outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto contratado, tá? Com isso, o gabarito é a letra C, porque transmite o conceito na sua íntegra. Olha lá. Apenas exercem serviços de notória especialização o advogado ou a sociedade de advogados cujo trabalho seja possível inferir ser essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto contratado, tá bom? A letra A diz que todas as atividades privativas da advocacia são consideradas como serviços notórios. Olha lá, todas deixou a assertiva incorreta. A letra B, todas deixou a assertiva incorreta. A letra D diz o seguinte: apenas exerce serviço de notória especialização o advogado. Ele exclui a sociedade de advogados. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó, ok? Portanto, o gabarito é letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 8, última questão. O advogado Pedro praticou infração disciplinar punível com censura, a qual gerou repercussão bastante negativa à advocacia, uma vez que ganhou grande destaque na mídia nacional. Por sua vez, o advogado Hélio praticou infração
disciplinar punível com suspensão, a qual não gerou maiores repercussões públicas, uma vez que não houve divulgação do caso para além dos atores processuais envolvidos. Considerando a situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. Pessoal, termo de ajuste de conduta tem previsão no Código de Ética, entretanto, não se aplica a infrações punidas com suspensão, tá? Se aplica, por exemplo, no caso, artigo 58A, nos casos de infração ético-disciplinar punível com censura, será admitível a celebração de termo de ajuste de conduta, o TAC, se o fato apurado não tiver gerado repercussão negativa à advocacia. Portanto, nesse caso aqui, como gerou, né? Pedro foi punido com censura e gerou repercussão bastante negativa à advocacia, não se aplica o termo de ajuste de conduta. E no caso de Hélio, como ele praticou infração disciplinar punível com suspensão e não há previsão legal ou regulamentar permitindo ajuste de conduta para esse tipo de infração, o gabarito aqui só pode ser a letra B, tá bom? Olha lá, não é possível a celebração de termo de ajuste de conduta por Pedro nem por Hélio, tá bom? Essa assertiva exclui as demais. Com isso, nós terminamos aí a correção das 8 questões de ética que foram cobradas no 34º exame. Um forte abraço, bons estudos!